Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira, hoje dia 3 de fevereiro de 2021. Mais uma vez, lembrar que a gente saiu de 2020. Disseram que 2021 ia ser melhor, mas até agora não vi diferença, tá tudo a mesma bosta. A diferença é que tem vacina, né? O pessoal tá tomando vacina aí, enfim. Hoje estou sozinho, na verdade não tão sozinho, mas antes só do que mal acompanhado, mas o Rodrigo hoje não tá aqui no elenco, não veio gravar com a gente, ele tá cheio de trampo, mais 5 filhos, um monte de problema lá, então hoje não conseguiu vir gravar com a gente, mas eu trouxe um reforço de peso, trouxe um convidado fantástico aqui pra gente falar hoje um pouquinho do mundo educacional, um pouquinho do mundo de competição e esportes, coisa que a galera tá bem antenada aí, né, bem engajada no momento. E esse convidado vai se apresentar já, vai falar um pouquinho sobre a carreira dele, os projetos que ele tem feito, a questão de conteúdos, etc. E a gente vai debater como é que tudo isso, tudo que ele tem produzido, feito aí na comunidade, pode ajudar você que é desenvolvedor, PO, Scrum Master, DBA, QA. Você está envolvido no ciclo de desenvolvimento de software de alguma forma, ouça, porque vai te fazer muito bem, vai te dar alguma dica, algum insight, alguma coisa que vai te ajudar a tornar o seu software, os seus processos muito mais seguros, beleza? Mas lembrando, né, estamos na segunda temporada, 5º episódio. Você chegou aqui agora, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é isso, volta, vai lá no YouTube, vai no Deezer, no Spotify, escuta os episódios anteriores, a primeira temporada, tem 33 episódios lá para você curtir. No YouTube, dica, né, no YouTube lá nos pós-créditos, alguns tem umas cenas deletadas lá que a gente não pode mostrar, mas enfim, vai lá que você vai dar risada também, beleza? Bom, tô com o nosso convidado aqui então. Aliás, né, título do episódio de hoje, né? Como a educação pode ajudar a termos softwares mais seguros, né? Educação ou competições, e a gente vai entender o que é isso com o nosso convidado de hoje, Igor Rincon. Por favor, cara, antes de se apresentar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado pela disponibilização do tempo. A gente sabe que a agenda é um negócio complicado, mas enfim, seja muito bem-vindo e se apresente aí pra galera. Tamo junto, cara. Obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, meu nome é Igor Rincon, eu trabalho hoje como engenheiro de segurança numa empresa, numa startup global. Já trabalhei em bastante áreas, assim, sempre nas frentes de segurança, né? É uma área que eu sou apaixonado aí. E hoje eu tenho 3 projetos, né? Eu gosto de falar. Eu tenho o meu projeto, que é meu projeto de vida, que é minha carreira pessoal, né? Que é as coisas que eu faço aí na minha carreira que eu gosto de fazer, né? Trabalhar com aplicações, infraestrutura, cloud, containers, enfim, coisas nesse sentido. Eu tenho mais 2 projetos. Um é o Hacking Sports, né? Que mistura aí um pouco de CTF, Capture the Flag, competição, narração, tudo em relação a hacking, né, em si. E eu tenho também outro projeto que é o HC Labs, que é uma plataforma para treinamento de hacking, né? Então, é um site lá que tem várias máquinas para a galera acessar e pode hackear essas máquinas à vontade. São máquinas que a gente mesmo cria. Todo sábado tem uma máquina nova. E dentro do HC Labs também tem nós temos uma parte de aulas lá para a galera assistir, para quem não entende nada, quiser aprender, né? E aí, se for contar a história de como se nasceu aí, a gente tem vários minutos aqui, várias horas aqui para falar, né? Show, Igor. Obrigado pela introdução aí. E uma pergunta, já que você falou bastante dos projetos, é tudo gratuito, tudo de grátis ou tem que alimentar as crianças? Como é que é? Alimentar as crianças é importante, né? A gente sempre precisa alimentar as crianças, né? Bom, o HC em si, como é que funciona, né? Só para vocês entenderem. O HC é uma competição hacker que eu criei com algumas pessoas, junto com algumas pessoas. E basicamente como é que ele funciona? A gente sobe uma máquina, normalmente num sábado, e pessoas do mundo inteiro podem tentar invadir essa máquina. Hackers do mundo inteiro podem tentar invadir essa máquina. E as 10 primeiras pessoas que conseguirem invadir essa máquina, elas são automaticamente classificadas pro domingo, né? Onde rola a final. A final do HC, ela é narrada na Twitch, então a gente bota lá 10 telas dos hackers invadindo uma máquina que a gente criou. Ela é narrada, né, o campeonato é narrado, normalmente tem hackers brasileiros e hackers americanos que narram.
E a pessoa que chega até o final, ela ganha uma premiação em dinheiro aí. E também, normalmente a gente bota algumas premiações, como certificação pra galera, algumas coisas assim. O HC ele é gratuito para você participar. Se você quiser participar, a gente deixa você participar. Se você ganhar, você ainda leva um dinheiro para casa, né? E o negócio que eu tenho em cima disso é patrocínio, né? Algumas empresas querem expor as marcas lá, a gente tem algumas cotas de patrocínio, e aí as empresas, elas colocam a marca delas, a gente recebe esse patrocínio, e normalmente com esse dinheiro a gente usa ali para bancar toda a operação, né? Porque é uma empresa hoje que está com 6 pessoas aí na operação, e a gente tem todo um custo operacional, além das premiações que a gente dá toda semana, né? O HC acontece todo final de semana. E o HC Labs, ele é pago para você acessar lá, hackear as máquinas e aprender as coisas lá no que a gente tem de material. É pago porque é simples, né? É uma empresa também, e com fins lucrativos, né? E uma outra coisa é que, como você pode subir uma máquina para você hackear, você aperta play lá e sobe uma máquina para você, a gente tem muito custos com infraestrutura em cloud, né? Então a gente cobra das pessoas aí um preço de R$ 39,00 mês. E as pessoas têm acesso lá a máquinas para hackear, praticar num ambiente seguro, para elas aprenderem mais sobre hacking, né? Cara, show de bola. É legal falar desses projetos lá de cara, né? E a ideia é falar um pouquinho do educacional aqui e tal, porque às vezes a galera, eu vejo essa parte de Instagram e conteúdos aí, eu tenho feito bastante coisa no YouTube também, e a galera é muito, é de graça, é de graça, é de graça. Tipo, a gente já faz bastante coisa gratuito, né? O próprio Instagram ali, um vídeo, uma dica que a gente dá e tal, isso já ajuda muito, às vezes, pra quem tá começando, às vezes até uma coisa mais avançada. Mas às vezes o pessoal não tem essa noção de um custo operacional. O custo que é uma máquina na Amazon, um EC2 lá por hora na Amazon, no Google, outra cloud que seja, às vezes a galera não tem essa noção de custo e às vezes não sabe diferenciar o que é um negócio, o que é um business, do que é fato uma plataforma ali de brincadeira e tudo mais. Então, cara, legal você expor isso daí para o pessoal, talvez para deixar mais claro, né? Para quem não tenha essa visão. Bom, eu acho que dá pra gente começar a bater um papo sobre a ideia do tema central de hoje, Igor. Obrigado mais uma vez por ter participado. Eu já queria começar nesse tema aí, cara. Eu, particularmente, sempre fui do mundo do desenvolvimento e sempre gostei muito de segurança, né? Sempre estava antenado ali em hacking, essas coisas. Comecei fazendo pen tests, uns CTFs lá no começo, depois eu fui largando mais mão. A vira e mexe eu faço pra brincar, pra ver se eu tô no mesmo nível da galera, mas não é esporte mais do dia a dia. E eu acho que isso ajuda bastante as pessoas terem um pouco mais de conhecimento sobre segurança. Você pode fazer literalmente para competir e ganhar Lamborghinis e Ferraris aí nas competições, e já acaba sendo um eSports, né? E eu vou fazer uma pergunta relativa a isso também depois, mas você acha que isso ajuda a galera a se proteger mais? Porque eu gosto de falar que quando o cara precisa te atacar, o atacante, né, o hacker ali, o do mal, ele só precisa conhecer uma falha sua, né? E eu trabalhando um pouquinho mais do cenário da defesa, eu preciso conhecer todas as minhas falhas, né? Porque eu preciso proteger de todas. Então você acha que esses cursos, o CTF, o treinamento, essa questão dos conteúdos, ajuda a galera, eu digo no sentido de vocês focando bastante em hacking, né? Ajuda a galera de fato a se proteger, a entender como os ataques funcionam para colocar as barreiras? Ou você acha que a galera, nossa, agora aprendi, eu vou hackear a NASA e tal? Porque é sempre assim, né? O cara sai do curso achando que vai derrubar um foguete, né? O que você acha? Bom, mas, cara, eu acho que contribui de algumas formas, tá? Eu acho que o processo educacional na área de segurança, na área de hacking especificamente, ela não tá madura ainda. Eu acho que esse processo ele não tá maduro ainda. A gente não sabe a melhor forma de ensinar as pessoas sobre hacking, segurança. Então, meio que a sociedade em si está construindo formas de fazer isso, né? A gente vê aí alguns cursos superiores de segurança que não ensinam tanta segurança na prática, outros cursos que já apelam mais para uma coisa mais prática, mas às vezes falta ali um pouco da base de computação por trás, né? Então, eu vejo que a forma como esses campeonatos funcionam, como essas formas de conteúdo que a gente entrega, ajuda de diversas formas. Eu acho que uma das formas é apresentar o conteúdo de hacking e segurança de uma forma diferente, né? Porque normalmente a gente está acostumado com alguns tipos de absorção de conhecimento, sendo esses tipos de livro, vídeo, coisas nesse sentido ali, um professor ensinando alguma coisa, né? E no caso do HC especificamente, eu vejo uma entrega de conteúdo de uma forma um pouco diferente, né? Porque você consegue colocar um modo gamificado ali dentro. Quando a gente fala no campeonato hacker, onde tem pessoas ali invadindo máquina, narradores e mostrando o que essas pessoas estão fazendo, você está entregando ali o conteúdo de outra forma, uma forma normalmente mais divertida, né? Então você já tira ali um pouco da barreira
de aprendizagem de pessoas que estão começando a entrar na área, né? Porque a pessoa ela fala, olha, hacking pode ser algo divertido, né? Segurança pode ser algo divertido, não apenas, putz, ter que comprar um livro ali de 300 páginas e ficar lendo, né? Ou ter que fazer um curso aí de 40 horas para aprender alguma coisa. Então, ali eu acho que é uma porta de entrada interessante para que as pessoas vejam essa outra forma de aprendizado. Eu acho que sim, ajuda de diversas formas. Eu acho que, sendo bem sincero contigo, o conhecimento não... Eu acho que ele é uma boa forma de você aprender. Quando você assistir um HC, por exemplo, o campeonato que a gente organiza, você vai aprender sobre Kubernetes, vai aprender sobre containerização, como é que funciona o container escaping, quando você ataca uma aplicação containerizada ali. Você vai aprender sobre vulnerabilidades mais comuns ali numa aplicação web, sobre como é que funciona a fase de enumeration no ataque, né? Você com certeza vai ter esse conhecimento, só que eu acho que a contribuição principal do HC, campeonatos e coisas nesse sentido, quando a gente olha para a perspectiva mais de mercado, assim, eu vejo que o quão de talento nós estamos trazendo, sabe? Porque eu não sei se você chegou a acompanhar o HC, mas, cara, os ganhadores do HC normalmente eles são contratados logo em seguida, né? As empresas já vê ali, opa, uma pessoa ganhou o HC aqui, já vai lá, faz uma offer e contrata a pessoa, né? E essas pessoas, normalmente, às vezes, elas não têm nem, 20 anos de idade, sabe? Estão ali com 17, 18, 19 anos de idade. Então, eu acho que a grande ajuda, assim, do HC em relação a ajudar e contribuir com o mercado para deixar softwares mais seguros é a revelação de talentos, que eu acho uma coisa difícil no Brasil, a gente ter isso no Brasil e no mundo também, né? Porque como é que você descobre que uma pessoa realmente é boa, né? Normalmente você descobre tendo uma referência dela sobre alguma prática que ela fez ou faz ali, né? E só que isso é difícil quando a pessoa não tem como se mostrar, né? Então, quando a gente traz aí pessoas hackeando máquinas e a gente mostrando para o mercado inteiro, para quem quiser assistir, aquela pessoa narrando máquina, aquela pessoa hackeando máquina, a gente tem aí um ponto bem interessante inicial de revelação de talentos, né? E esse eu acho que é uma das principais contribuições aí quando a gente fala de contribuir no futuro para a correção de vulnerabilidade, coisas nesse sentido, talentos, né? Que eu acho que é o que falta no mercado. A gente tem um apagão de talentos de segurança no mercado global e também no mercado brasileiro. Então a gente tem dois pontos aí, o conhecimento que você tem assistindo um campeonato desse, no formato eSports, né? Enfim, ferramentas que entreguem hacking e segurança de forma diferente. E você tem aí revelação de talentos. Eu acho que essas duas coisas, quando elas estão no mesmo lugar, coisas boas acontecem aí. Porque a contribuição ela é muito grande, né? A pessoa pode ir lá assistir para tentar conhecer, ou ela pode ir lá também jogar para tentar aparecer e conseguir uma oportunidade. Então, acho que são algumas das contribuições aí que existem quando a gente olha para isso que está sendo feito, né? Cara, show de bola, e você destacou um ponto legal nessa questão da contribuição, né? Às vezes o cara, você estava falando, eu estava pensando aqui, se eu como era desenvolvedor, por exemplo, eu via esse tipo de coisa, eu por ser desenvolvedor, eu falava, nossa, quanto código merda eu já fiz. Porque eu via nas competições os caras fazendo um injection, por exemplo, alert da vida, coisas simples, ataques simples, que passavam. Que eu falava, cara, meus códigos, nunca me preocupei com isso. E só de eu ver aquilo como desenvolvedor, me despertavam uns alertas, tipo, cara, eu preciso entender melhor sobre o ataque para proteger de uma forma diferente, ou codificar de uma forma diferente. Até desenvolver algumas palestras aí que eu chamo de programação defensiva, que é literalmente tentar mudar o DNA do cara que está acostumado a codar ali para entregar a melhor solução, mais performática, etc. Mas às vezes não é o código mais seguro do mundo. Então, esse ponto, eu acho que o público influencia nisso, mas eu não sei se talvez seja responsabilidade de vocês ou de qualquer outra plataforma, né? Filtrar o público, porque eu acho que, de novo, e no caso do eSports, participa quem quer, ganha um prêmio, beijo, tchau. Ou às vezes o cara quer participar para ter um destaque e arrumar um emprego, né, uma oportunidade. Mas acho que essa questão do público, como eu estava falando, eu como desenvolvedor enxergo de um jeito, ou como desenvolvedor que eu era na época, enxergo de um jeito. Mas será que o desenvolvedor, será que um outro profissional, ele enxerga desse mesmo jeito? Por exemplo, será que faria sentido, e aí, sei lá, vou dar até ideia, se vingar eu quero royalties, mas será que faria sentido algo do tipo para uma galera C-level, por exemplo, né, um CEO, um CTO, para a galera de decisão, para a galera de negócio, porque aí talvez trazendo dados para você, Igor, não sei se você
tem muito contato com times de desenvolvimento, ou trabalhou como desenvolvimento, enfim, mas o que a gente vê e vi muito no mercado era sempre aquela pressão pela entrega, né? O Rodrigo não está aqui hoje para se defender, então eu vou meter o pau nele. Mas é aquela pressão pela entrega. Então, o desenvolvedor ele fala que tem uma semana para fazer uma task, ele precisa de uma semana para fazer uma task, que na verdade dão para ele um dia. E esse um dia é o famoso, cara, tá funcionando. Não tá com teste, não tá com a melhor usabilidade, não tá com teste nenhum de segurança. Então ele abre mão da qualidade de maneira geral, né, esses fatores de qualidade, para entregar, porque essa entrega é uma pressão do negócio. Eu brigo muito às vezes falando que a responsabilidade é do desenvolvedor como técnico, né? Cara, ele tem que entregar o melhor, mas muitas vezes, não sei se isso sempre é possível. Já cheguei a falar que sempre é possível, mas não sei se é de fato. Posso estar me contradizendo, né? Porque é isso, às vezes vai chegar lá o gerente, vai chegar alguém com mais poder, falando aí de nível hierárquico, e vai falar, cara, precisa entregar. Então vamos pular os testes, vamos pular o scan, vamos pular o pentest, vamos pular sei lá o que tem que ser, porque precisa entregar. O código está funcionando, a tela está apertando um botão? Tá, então vamos entregar. Então, será que faria sentido ter, não sei se a mesma plataforma, outros formatos, talvez cursos, workshops, sei lá. Há 2 episódios atrás, a gente bateu um papo com a Marina, né, a Marina Savata, falando de engenharia social, por exemplo, e a gente falou um pouco sobre a questão social, a questão de treinamento, né, conscientização. Será que faria sentido também a gente conscientizar, treinar o C-level, o gerente, né, a galera que dá ordens, a galera que manda, a galera que paga a conta, se enxerga isso de alguma maneira? Já debateram sobre isso? Como você vê essa questão? Claro, cara, eu acho que faz total sentido. Quando a gente fala de um trabalho de conscientização, a gente tem um primeiro passo aí, que é o impacto, né? Uma pessoa, ela não quer mudar nada se ela não for impactada, né? Se ela não for impactada por algum assunto, algum tema que você queira que ela trabalhe nisso, né? Se a pessoa não for impactada, ela não vai trabalhar naquilo, né? Ela vai simplesmente não ter consciência de que aquele problema existe e ela vai continuar vivendo a vida, né? Então, acho que um dos principais pontos quando a gente fala de C-levels e gestores assistindo coisas nesse sentido é o impacto, né? Se você, há 5 anos atrás, quisesse ver alguém hackeando alguma coisa, sua referência talvez seria um filme, que você vê lá um monte de terminal aberto, que você pegar o teclado, digitar um monte de coisa lá, ia ser tudo errado, né? E você achar que hacker era aquilo, né? Era no filme ali passando, umas balas voando ali atrás, um maluco ali andando na parede, um cara hackeando alguma coisa. Hoje, se você quer realmente ver hacking de verdade, você tem um canal. Você pode, sei lá, acessar o nosso canal lá, o canal de quem quer que esteja fazendo isso. Perdão. E com isso você consegue ver hacking de verdade, né? Acontecendo ali na prática, uma máquina sendo hackeada com todo o processo de hacking em si. Perdão. E aí, isso é uma coisa interessante, né? Porque se você faz um C-level, um gestor entender isso, como acontece, ele já começa a criar uma consciência do problema onde tem que ser investido, né? Onde que realmente ele tem que colocar as prioridades dele ali numa situação dessa, né? Olha, aqui tem um bando de hackers, assim, que eles estão invadindo, e vem aqui um pouco para você entender mais como é que isso funciona. Então é trazer um pouco mais para a realidade dele, né? Tentar trazer um pouco ali mais para a realidade dele. No caso do HC especificamente, isso é um pouco difícil de acontecer porque a gente está narrando para pessoas técnicas, né? Então o conteúdo ali é técnico. Mas com certeza é uma ótima forma de fazer isso. A gente tem alguns planejamentos já no futuro para fazer isso. E uma das formas que a gente pensa em fazer isso é evento físico, né? A gente trazer o HC para um evento físico, a gente já tem planejado já algumas coisas nesse sentido, para que a gente consiga ali botar um monte de hacker hackeando alguma coisa ali, mostrando um monte de tela, ou enfim, um lugar bem interessante ali, e ali os patrocinadores, uma galera trazendo gestores, uma galera para ver ali os hackers hackeando, né? E isso tem oportunidades de contratação, como também tem oportunidades de networking, né? E tem oportunidade também para conscientização, né? Mostrar como realmente na prática. Porque às vezes o cara que está sentado na cadeira de decisor, ele não sabe como é que é na prática, né? O que ele faz ali é olhar para o Gartner, ali, olhar a melhor solução de segurança e falar, o Gartner está dizendo que é isso, eu vou comprar e vou instalar aqui, implementar. E na real ele às vezes não sabe muito bem o que está fazendo porque não tem um bom técnico ali do lado aconselhando, né? E esse cara ali vendo na prática, os hackers, como é que eles fazem as coisas, é um bom modo aí dele se impactar, né? Para que ele consiga trazer pessoas mais interessantes para perto, então entender mais como esse processo funciona.
Cara, show de bola. Acho que você tocou num outro ponto aí, já esticando a conversa, né? Eu trabalho numa empresa hoje, a Nova 8, né, que a gente vende soluções de proteção de camada 7. Praticamente nossa principal solução lá é o Checkmarks, que é uma ferramenta de SAST para fazer análise de código-fonte. E você usou um termo, cara, muito bacana, que é o Gartner. É a ferramenta líder no Gartner. Consequentemente, tem o seu valor, enterprise, etc. De fato, tecnicamente falando, e aí por ter sido desenvolvedor, e não só por trabalhar lá, mas é uma das melhores ferramentas que eu já trabalhei, só que ela por si só não resolve os problemas, porque como qualquer ferramenta de segurança, ela vai algumas, né, vão te colocar proteções, mas essa em específica, ela vai te mostrar um monte de problemas que você tem, né, vai fazer uma análise do seu código e vai te falar, cara, você tem tudo isso aqui de problema, ou não tem problema nenhum, né, ótimo. Mas de uma maneira geral, a galera compra e às vezes esquece do fator processos e pessoas, porque você tem que ter gente olhando para isso, executando aquilo, tirando as métricas, entendendo as regras. Poxa, legal, achei um monte de vulnerabilidade aqui no meu código. E agora? Como é que eu corrijo? Para quem me interessa? Qual o prazo disso? Qual o impacto disso para eu correr com isso ou não? Então acho que você usou um termo muito bacana do C-Level, muitos caras estão só olhando para o Gartner e comprando a melhor solução. Mas, cara, de novo, eu falo isso no Application Security Experience, um evento que eu faço no YouTube, que é literalmente isso, cara. Não adianta comprar a melhor solução, não adianta você andar no melhor carro do mundo, o mais seguro do mundo, se seu motorista tá bêbado e você sem cinto. Então não adianta. Você tem que ter pessoas e processos que ajudam nisso. E aí vem um pouquinho do tema dos negócios do Igor, né, e dos projetos do Igor, que é literalmente, cara, como é que um CTF pode ajudar a sua equipe, né? E aí eu plugando outros temas, eu vou viajando nos temas aqui, tá? Mas eu tive um chefe que ele falava assim, cara, nada como um bom incidente para motivar investimento em segurança, né? Em algumas empresas específicas que talvez não tenham toda essa preocupação. E aí acho que o Igor usou essa frase muito bem, ele falou, cara, se você não é impactado, você não quer mudar, né? Ou você não tende a mudar ou mudar alguma coisa. E aí eu lembro que uma vez que eu tive maior engajamento numa empresa que eu trabalhei para que a galera começasse, os devs, né, eu tinha 250 desenvolvedores mais ou menos nos times, distribuídos em squads, e eu e mais um éramos os caras de Application Security. A gente já tava fudido por natureza, né? Era muita coisa produzida, a gente não conseguia dar vazão para tudo. Mas o dia que eu consegui ter mais engajamento dos gerentes para falar para os times começarem a participar mais e demandar mais da gente, foi o dia que eu simplesmente peguei falei, cara, eu vou pegar essa semana e vou achar vulnerabilidade de sistemas internos. Eu já conhecia muita coisa de negócio, já conhecia muita coisa interna. Fiz um mapeamento simples, cara, injections ali, XSS aqui, dado sensível aqui, coisas muito simples mesmo. Montei uns PPTs específicos, chamei os times específicos, fiz a apresentação. Aquilo demonstrou para os caras, falou, puxa, a gente de fato corre o risco. Porque aí o Igor, se você viu outros episódios nossos, você vê que eu falo bastante daquela questão de segurança. Muita gente, talvez o brasileiro tenha isso, não sei se mundo afora também é assim, mas a galera fala assim, comigo nunca vai acontecer isso. Eu nunca vou ser assaltado, eu nunca vou bater o carro, isso comigo nunca acontece, né? Até acontecer. Então, eu acho que esse dia, quando eu mostrei ali de fato, olha, gente, o seu sistema é XYZ, né, coisas internas e tal, até teve gente que questionou, falou, cara, mas você é interno, você sabe das informações. Eu falei, assim como os outros 5.000 funcionários trabalham aqui. Então, quem garante que as pessoas não vão fraudar lá, e por acaso a gente só tinha 19 milhões de fraude por mês lá. Então, quem garante que as pessoas de dentro não estão fazendo fraude? Quem garante que não é o hacker da China que às vezes quer te invadir, mas às vezes você tem um insider, né? A galera de dentro ali fazendo coisas indevidas, né? Ou causando impacto, danos ali para você. E acho que é isso que você falou, Igor. O cara mostrar o impacto ali pro cara, o famoso mostrar o risco vem de segurança, né? Mas acho que é isso. O cara sente a dor, ou às vezes a probabilidade de sentir aquela dor, né? Estatisticamente falando. Esse cara tende a investir mais ou a se preocupar mais com segurança e talvez assim a gente consiga levar essa cultura de security para mais pessoas, porque outra frase que eu falo bastante, segurança é responsabilidade de todos, né, cara? Não adianta a gente só botar a culpa no time de segurança. O time de segurança, acho que é um suporte, um apoio especializado naquilo. Mas não adianta você desenvolver código ruim, entregar aplicações ruins ou infraestruturas ruins, né? Não adianta a minha aplicação estar 100% segura, né? É impossível estar 100% segura, mas muito bem protegida, e a infra está exposta, o servidor tem arquivo indexado na internet e coisas do tipo. Porque todo mundo é responsável por isso. E eu acho que esse projeto de esportes, por exemplo, talvez
esse nome me chamou a atenção, porque é o que a galera tem, especialmente os jovens, né? Mas eu não sou mais jovem, estou na casa dos 33, mas curto bastante. Talvez isso chame mais a atenção de mais públicos, mais pessoas, comece a abranger mais do que só aquela galera técnica interessada em hacking ou em segurança, né? Mais focado mesmo em trabalhar. Mas, puxa, olha, eu vou me divertir assistindo a galera. Igual, por exemplo, você deve conhecer lá o BattleBot, que é aquelas batalhas de robôs mecânicos, de ferro e tal, que tem nos Estados Unidos. Cara, acho aquilo fantástico. Provavelmente eu nunca vou parar pra construir um robô ou de fato entender como aquilo funciona, mas só de assistir é um negócio legal. E aí você começa a levar aquilo pra outros cenários. Puxa, o cara pode usar aquela mesma tecnologia, ou proteção, ou ataque, enfim, pra carros, pra naves, pra avião, pra um pedaço daquela tecnologia ele pode ser usado numa proteção militar, enfim, daquela pequena diversão saem coisas grandes que tem valor socialmente falando. E aí, eu queria pegar esse gancho também, Igor. Você acha que, vamos supor, eu tô lá assistindo um ataque, uma competição de vocês, e, puxa, eu vi ali narrando, olha, o cara agora ele vai fazer um injection, olha lá, puxa, baixou a base de dados, e, puxa, olha, tem um monte de dados sensíveis ali, fez um dump ali com dados sensíveis. Você acha que acho que é óbvio, né, mas você acha que isso impacta o cara falar assim, porra, se fizer isso comigo, eu na minha empresa X eu tenho dados sensíveis de cliente, sei lá, dados de cartão, né, o próprio dado pessoal agora com LGPD e outras normas. A galera fala muito de LGPD também, mas o Marco Civil já está aí há muito tempo, né, para tentar fazer algumas coisas, mas não tudo, de fato. Mas você acha que a galera assiste e se sente impactada? Muita gente está assistindo só para se divertir? Enfim, a gente até comentou sobre isso, mas o que você acha? Então, cara, não impacta, né? Tipo assim, não é que não impacta, já impactou muita gente, né? Quando a gente desenvolve os desafios do HC, a gente sempre tá olhando coisas novas que estão saindo, né? A gente, por exemplo, pega muito relatório de bug bounty pra gente analisar as vulnerabilidades que estão saindo dentro de relatórios de bug bounty. A gente pega muito vulnerabilidades novas que estão saindo aí nas notícias e a gente coloca lá. E é muito comum você ver a galera no chat falando, putz, essa vulnerabilidade que vocês colocaram aí eu vou verificar se eu tenho amanhã na empresa, né? E normalmente a pessoa tem aquela vulnerabilidade ali na empresa, né? Mas eu acho, cara, que o trabalho em si, ele não é um trabalho, assim, de exposição técnica da vulnerabilidade, sabe? Mas eu acho que sim, é um trabalho de conscientização, na real. Porque se você for ver o público do HC, ele não é um público só de pessoas de segurança, né? Ali tem muito desenvolvedor, querendo curioso, pessoas que estão ali na categoria de Science and Technology ali da Twitch, né? E pessoas que estão ali querendo entender mais sobre o que está acontecendo, né? Porque o título é Campeonato Hacker. Quem é que não quer ver um Campeonato Hacker, né? Então tem muitas pessoas ali curiosas querendo saber o que está acontecendo. O que acaba é que as pessoas elas são impactadas a nível cultural mesmo, assim, de começar a se preocupar com segurança, começar a falar, nossa, cara, é assim que os hackers fazem, começar a entender o processo de hacking, né? Eu acho isso muito interessante, porque o processo de hacking, assim, principalmente quando você vai hackear coisas web, aplicações assim, ele é muito similar, né? Você tem ali uma fase de enumeration, onde você enumera ali tanto arquivos, pastas, subdomínios, né, da configuração da infraestrutura ali que você está hackeando. Você tem a fase ali de exploitation, né, que você basicamente achou uma vulnerabilidade e vai explorar. Você tem uma fase de pós-exploração, que é quando você já ganha acesso, né, tem um RCL dentro ali e você invade a máquina e você ganha acesso. E aí recomeça, né, você vai fazer numeração na máquina, para explorar a vulnerabilidade na máquina, para ganhar root, fazer escalação de privilégio. E explicar isso de uma forma gamificada é algo muito interessante, né? Para as pessoas, assim, elas entenderem como o processo funciona. Porque, às vezes, um desenvolvedor que ele está desenvolvendo no dia a dia, ele acha que entende ali como é que funciona, mas, no fundo, ele não entende, né? Ele não está ali pensando em como destruir, ele está ali pensando em como construir, né? Pensando, que função que ele vai desenvolver, como é que vai entregar a feature no prazo, como é que vai conversar com os times, envolver os times para entregar aquela funcionalidade que foi requisitada pelo time de produto. E às vezes ele gastar um tempo na semana para entender como hackers hackeiam, né, é algo muito interessante que traz um valor aí pro trabalho dele no dia a dia. Porque da próxima vez que ele for desenvolver, sei lá, uma API ali, quando ele estiver pensando em autorização da API ou autenticação da API, ele vai pensar, então beleza, aqui eu tenho uma OASP, né, uma OASP de API aqui que eu posso tentar entender quais são as principais vulnerabilidades que existem, porque eu vi lá no HC os caras hackeando uma API lá de GraphQL, saca? Então, sim, cara, acho que traz um impacto e acho que um pouco mais que isso, né? Eu penso
esse campeonato em três bases, assim, né, quando eu olho para ele. Eu acho que ele tem uma coisa interessante, que é a educação, né? A gente está educando ali pessoas em diversos níveis, tanto pessoas que não manjam da área e querem aprender, quanto pessoas que já manjam, então, ali para ver novidades, porque a gente sempre traz novidades, igual eu já falei. Eu vejo o pilar de entretenimento, né? Porque a gente está ali fornecendo para as pessoas uma forma de entretenimento no domingo, né? Você tem duas escolhas aí no seu domingo, ou você assiste Faustão ou você assiste o HC, né? Então a gente já vem aí dando um melhor entretenimento para pessoas técnicas, né? E você tem um outro pilar ali de competição, né? A competição, eu gosto de falar que é uma competição de cooperação, né? Porque no final do dia todo mundo tá ganhando, né? Todo mundo competiu, a pessoa que ganhou, ela ganhou um dinheiro, mas no final todo mundo aprendeu alguma coisa, né? Porque os hackers estão ali invadindo, eles estão aprendendo alguma coisa nova e a galera que tá ali fazendo a máquina tá aprendendo coisas novas, a galera que tá assistindo tá aprendendo coisas novas e quem tá narrando também tá aprendendo coisas novas, né? Então eu brinco assim que é a competição, mas no final, se a gente for observar realmente, todo mundo saiu impactado positivamente, né? Então é algo muito interessante assim enxergar nesses três pilares, né? Então quando você tem um pilar aí de educação com entretenimento e competição, você tem um formato bem interessante, né? De impacto para as pessoas aí, porque é um impacto divertido, né? Você impacta positivamente as pessoas de uma forma bem divertida aí. Cara, sensacional, não tem nem o que acrescentar nesse comentário aí, fantástico. Vamos tentar virar o foco não, mas seguir nesse ritmo. O que você acha do contexto aí? Talvez você consiga opinar ou não, mas o que você acha do contexto acadêmico hoje, pelo menos falando de nível Brasil, né? Você acha que, pegando o gancho de educação ainda, né? Mas você acha que, poxa, poderia ter uma disciplina aqui, uma disciplina ali, num curso, etc, etc? Por que essa pergunta? Para dar um pouco mais de contexto pro pessoal aí. Eu tenho visto hoje muito em clientes e parceiros e ao longo da carreira aí, nos próprios profissionais, falta muita base, assim, falta muito fundamento. O que eu quero dizer? Às vezes o cara, eu tô 5 anos no mercado programando em Python, sistemas web, pô, show de bola. Então ele sabe muito do Python, dos frameworks que ele usa, talvez do HTTP, e é isso, e banco de dados. Mas às vezes aquele cara falta um pouco de cloud, que tá muito em alta hoje, aliás, já é uma realidade, né, migrar para cloud e subir sistemas em cloud. A própria parte de containerização, né, que o Igor comentou no começo do episódio até. A própria parte de redes, né, fundamentos de redes, fundamentos de segurança. Eu vejo, às vezes, em discussões, em reuniões de arquitetura, coisas às vezes até simples, que faltam profissionais que já estão num nível, a certo nível no mercado, a certo tempo no mercado, com salários bem razoáveis, bem compatíveis com relação a esse tempo. Eu vejo que falta muita base, cara. Eu acho, aí essa pergunta, essa base, da onde vem a falta dessa base? Do ensino, que não tem tanta disciplina, ou deveria ter, né? E aí eu falo por faculdade, pela polarização das faculdades, porque faculdade boa tem uma base boa, e aí fiquem à vontade, vocês ouvintes, para classificar as faculdades boas e ruins, ou vai no site do MEC, enfim, não tô eu aqui para falar qual é boa, qual é ruim, mas tem as faculdades e faculdades. Ou também, Igor, o que você acha dessa informalização, não sei se é essa a palavra, mas essa informalização do mundo do TI, porque ninguém precisa ter certificado nenhum, faculdade nenhuma. Você provou que você sabe, você está empregado numa startup gigante aí em qualquer lugar do país ou do mundo, sem ter nenhum certificado, né? Sem ter uma comprovação que para mim tá tudo certo. Eu acho que nada melhor do que você provar que você sabe. Mas aí, às vezes, numa entrevista ou num processo, você não consegue provar tudo, mas talvez um contexto. E aí eu vejo isso, né? Eu vejo profissionais há muito tempo no mercado, com uma base boa, que são bons em certas coisas, mas que quando precisa de um a mais, ou às vezes virar do lado ali, ele falta algum fundamento, falta alguma base. E eu como exemplo, eu fui desenvolvedor por 15 anos e sempre larguei deixei de lado a questão de redes, por exemplo. Eu sabia o que era o IP e fazer ping, era isso. Porque o meu foco era código e fazer outras coisas. Depois que eu migrei para segurança, cara, comecei a entender mais de Firewall, de próprio Web Application Firewall e outras questões que me fizeram dar um passo. Faltou base para mim de redes. E aí eu, cara, fui me especializar, fui estudar por conta, por já ter tempo e já ser mais autodidata e tal, mas que é uma base que me faltou. Porque eu fiz um curso tecnólogo, não foi faculdade ruim, não. Foi curso tecnólogo, porque o foco é bem mais diferente do ensino. Mas enfim, você acha que faculdades poderiam melhorar isso? Ou a própria informalização do mercado como um todo contribui para essa falta de base, ou falta de fundamento? O que você acha? Cara, eu acho que se a gente for entrar um pouco para tentar entender como é que isso funciona, a gente vai longe aí, viu? Porque
Assim, eu não tenho ensino superior, também não tenho nenhum certificado. Se eu for tirar um certificado um dia porque a empresa pediu pra eu tirar, porque eu não vejo, pra mim não adiciona muito valor pra minha carreira. E assim, cara, mas existem as suas contribuições, né? Quando a gente. Vamos pensar na pessoa aqui, né? Na pessoa que está querendo entrar no mercado de trabalho e ela está querendo se expor, né? Para ela ser contratada. Essa pessoa ela tem algumas formas de conseguir isso, né? Ou ela estuda muito por conta própria, e aí ela se torna uma pessoa autodidata, né? Que ela vai atrás do conhecimento ali e estuda bastante. Essa pessoa ela também pode recorrer ao networking, né, fazer bons relacionamentos em conferência, conhecer bastante gente, ou essa pessoa pode pensar em títulos, né, sopro de letrinhas ali, que você vai ter um monte de letrinhas acompanhadas no seu nome ali, CH, CISP, enfim, um monte de certificado ali. Quando você só tem o conhecimento, não tem o networking e não tem o ensino superior, você tem um problema, porque você não se expôs, então você nunca vai ser achado, nunca vai ser encontrado, né? Quando você tem o conhecimento e o networking, dificilmente faculdade vai ser um problema para você, porque você já tem conhecimento e sabe se expor. Então você não precisa ficar se provando com títulos, né? Você tem pessoas ali que sabem que você manja e elas vão te referenciar no mercado. Se você não tem conhecimento, mas tem um networking e vai faltar alguma coisa, como é que você vai comprovar seu conhecimento, né? Então, um título normalmente serve para isso, um certificado, uma faculdade normalmente serve para isso, né? Então, assim, eu acho que o papel da faculdade é preencher uma dessas lacunas aí, né? Dessas 3 lacunas que eu falei, conhecimento, networking e faculdade. Então, acho que a faculdade e os certificados têm um papel de preencher essa lacuna quando falta alguma coisa dos outros lados aí, das outras lacunas. E esse é o valor que eu enxergo nesses títulos, né? Sobre questão de fundamentos de como computadores funcionam, redes, né, programação. Eu não acho que faculdade tem muito a ver com isso, tá? Até porque como é que você vai ensinar para a pessoa fundamentos de computadores e ensinar ao mesmo tempo como é que o mercado, ele acompanhar o mercado, né, com todos os conceitos que a gente vê por aí. Eu acho particularmente uma opinião, né, que 5 anos é muita coisa, muito tempo pra você passar sentado na cadeira ouvindo alguém ensinar alguma coisa pra você. Eu acho que você tem outras informações, ou você tem outros lugares mais importantes hoje para absorver conhecimento, mas eu entendo aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade para aprender sozinha, né, é normal. Ninguém tem certas facilidades para aprender as coisas sozinho, precisa de um mentor para aprender algumas coisas, né. Mas pensando assim, o que eu gostaria de falar aqui, né? Eu acho que existe uma falta não sei se é uma falta, mas talvez uma deficiência na forma como as pessoas elas estão vindo para o mercado de trabalho, né? Que elas não sabem como aprender, né? Elas têm uma certa dificuldade no tema de aprendizado, na disciplina do aprender. Porque hoje, se você quer aprender algo, você senta e aprende. Você tem um Google, você tem informações, você vai lá e aprende com isso, né? Até meio clichê falar isso. Então, assim, qual que é as questões hoje, assim, de quando você vê um profissional que ele tem certos gaps de conhecimento, né? Então, na minha opinião, eu acho que todo mundo tem gap de conhecimento. Eu acho que ninguém sabe de tudo, mas tem certas pessoas que se diferenciam porque elas sabem aprender. Quando você manda um desafio para ela ali, ela quebra aquele desafio em pedaços, e o que ela tem gap ali de conhecimento para aprender alguma coisa, ela procura, né? Eu não vejo nenhum problema em não saber as coisas, né? Não saber é normal. Eu pego desafios todo dia na minha vida aí que eu não sei praticamente nada sobre o que eu vou resolver. Mas aí eu me apoio em outra coisa, né? Que é a minha capacidade de aprendizado, né? Que é eu sentar ali, ficar googando, até ficar testando, laboratório, até aprender a coisa para implementar. Eu não tenho muita esperança em faculdade, não tenho muita esperança em certificação. Para mim, eu gosto muito do informal, né? Eu gosto muito da pessoa aprendendo ali em comunidade, com outras pessoas, sentando junto e estudando alguma coisa. Eu acho que esse é um caminho bem interessante para você aprender, porque é um caminho que você vai testar por você mesmo, né? Muitas das coisas, às vezes, que você aprende, que você vai testar em alguns lugares, que as pessoas falam, tá errado, né? Eu também já falei muita coisa errada já
Então, o que eu convido as pessoas a fazerem é testarem, né? Se você ouvir uma pessoa falando alguma coisa que é técnico, né? Que ela falou que é verdade, vai e testa. Que aí você vai aprender os fundamentos daquilo ali, realmente ver se o que tá falando é verdade, e você vai aprender mais sobre aquele tema que você estava procurando ali ou aprendendo, né? Eu acho que é isso. E uma questão assim, tem um amigo meu que fala sobre essa questão do autodidata, né? O autodidata é uma palavra interessante, porque ninguém é sozinho no mundo, né? Quando a gente fala de autodidata assim, a gente normalmente imagina uma pessoa ali que aprende por ela mesma, né? Atrás dos materiais ali. Só que todo o conteúdo que você está consumindo, alguém criou, né? Alguém criou o livro que você está lendo. Alguém criou o vídeo que você está assistindo. Então, assim, eu não sei. Você não vive sozinho no mundo, né? Você tá sempre com algum mentor ali te ensinando alguma coisa, né? Vamos colocar assim. Então, assim, eu acho que o que falta, o que tem da diferença nas pessoas não é quem depende de um mentor, que eu acho que todo mundo depende de um mentor, seja no livro, no vídeo, ou algo nesse sentido, mas sim as pessoas que têm vontade de ir atrás. Eu acho que é isso, a pessoa que ela vê um desafio e ela fala, beleza, eu não sei, mas eu vou saber. Isso também vem uma questão muito de perfil, né? Porque tem gente que acha muita coisa e quando um copo tá cheio, não tem como você encher mais, né? Já tá cheio ali. E tem gente que percebe que não sabe muito, e aí ela tem que aprender as coisas. Eu acho que essa humildade, eu acho que essa humildade também de você saber que você não sabe é muito importante para esse processo de aprendizado, né? Porque você vai atrás ali do conhecimento e você se compreende com uma pessoa que sabe pouco e tem muito que aprender. Eu acho que isso é muito importante também, mas assim, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que sim, falta fundamentos nas pessoas sobre computador. Eu acho que cada vez vai faltar mais, porque a gente está vivendo numa época que tudo é framework, né? Então, vai ser comum. E, sendo bem sincero, eu não sei se no futuro o fundamento vai ser tão importante assim, porque a gente está abstraindo tanto como as coisas funcionam, que talvez para ter um trabalho no futuro tu não vai precisar saber tanto dos fundamentos. Eu sou um grande defensor dos fundamentos, né? De saber como as coisas funcionam ali por trás, porque você tem uma visão de como as coisas deveriam ser. Mas, cara, daqui 10, 20, 30 anos, 50 anos, não sei, será que os fundamentos vão ser tão importantes assim? Fica o questionamento aí, porque às vezes a gente tá clicando em Firewall hoje para criar regra de Firewall, talvez no futuro, sei lá como é que vai ser, e vai saber se vai precisar saber os fundamentos, né? Às vezes, se for pensar em mercado, talvez nem compense tanto tempo, nem compense perder tanto tempo assim nos fundamentos, porque os bagulhos já estão meio que pronto, né? É claro que se você souber os fundamentos, você vai saber muito mais, né? Eu sempre recomendo estudar os fundamentos, mas olhando assim pro futuro, eu não sei se vai ser tão necessário, né? Cara, olha, dá pra filosofar, né? Cada vez que eu chamo um convidado aqui, a gente vai filosofando nas coisas, a galera fala, mano, a gente descobriu que você precisa ser úmido pra você aprender agora, o Igor falou. Não, mas cara, olha só que ponto interessante. Eu tive um gerente que ele falava muito isso também, ele falou, cara, assim, hoje praticamente desenvolvimento domina muito o mercado de tecnologia, porque, aí você usou um exemplo legal, Igor, criar regra de firewalls, dificilmente hoje em dia, ainda faz, né, mas tende-se a não mais acessar a console ali do Firewall e ficar criando uma regra de inbound e outbound. Mas você vai chamar uma API que faz isso porque o seu sistema de monitoramento recebeu um alerta e você automatizou a resposta, por exemplo, tá? Então esse cara de redes, Network Security, por exemplo, precisou saber de desenvolvimento para consumir uma API para criar a regra no Firewall dele. A API por si só já é algo novo para aquele cara, em teoria, né? Que é um cara que não precisou saber programar a vida inteira ali, em teoria, né? Mas, por outro lado, ele precisa saber qual regra ele precisa criar. É entrada, saída, é bloqueio, é permissão, é porta, é protocolo. Ele precisa ter esse fundamento. E eu também sou um grande defensor dos fundamentos. E aí, esse mesmo gerente meu, ele falou, cara, as coisas tendem a ficar abstraídas, como você colocou agora, cada vez mais abstraídas, para que a gente faça o mínimo possível e foque vai no business, no negócio, enfim. Só que ainda assim, aí, talvez uma polêmica, mas ainda assim eu acredito que talvez o próprio desenvolvedor vá cair em desuso um certo tempo, não igual hoje é muita demanda, mas vai chegar uma hora que, cara, assim, tá tudo tão abstraído que criar software também vai estar abstraído. Já na minha época de VB6, há 15 anos atrás, já tinha um cara chamado Genexus, que até hoje atinge essa caceta, que você clica lá, next, não sei o que, ele gera código, ele gera o sistema pra você. Essa porra ainda existe, eu acho.
Então, tende-se a modernizar isso também, né? Naturalmente, como você colocou agora. E aí essas abstrações vão cair vai cair em desuso aquele desenvolvedor que precisa saber muito de código, né, para produzir o software, etc. Mas vão demandar ainda pessoas que vão criar essas mesmas abstrações para continuar fazendo as mesmas coisas. E essas abstrações têm total fundamento por trás, porque, né, ela está abstraindo algo para que o outro não precise fazer, ou para facilitar alguma coisa. Né? Os próprios frameworks, bibliotecas fazem isso. Mas por trás dela tem muito fundamento, né? Então, e eu fico bravo, porque às vezes estou numa discussão com um cara o cara chega que é arquiteto, às vezes numa arrogância e tal, e aí você fala assim, cara, preciso esses dois, ele fala, 2 IPs aqui não tá batendo. Aí você olha pro IP e fala, cara, tá em rede diferente, não vai bater. Precisa ter rota, precisa, né, fazer uns ajustes aí para tudo funcionar. E às vezes é isso que eu quis dizer, né? Poxa, fundamentos que falta para uma galera que não deveria faltar, sei lá, também posso estar julgando errado aqui, enfim, foda-se, polêmica, vamos tretar, e é isso. Mas, Igor, cara, legal, acho que a gente falou bastante, estamos 45 minutos aqui, acho que a gente pode caminhar para o final, a gente falou bastante coisa, deu para elucidar bastante aí o trabalho de comunidade que você comentou, né? Eu lembro que meu primeiro blog lá, eu comecei a fazer post técnico de problemas que eu resolvia no dia, e você usou uma palavra fantástica, o autodidata, né? Você não lê o livro que plantou, você planta ali e nasce um livro do conhecimento que você precisa. Alguém escreveu aquilo, alguém passou por problemas, experiências, que criou aquele conhecimento para compartilhar, e esse trabalho de devolver para a comunidade isso, seja num vídeo, num podcast, numa fala de 1 minuto, o que seja, devolver isso para a comunidade enriquece muito a gente como sociedade, porque às vezes pessoas, e aí um exemplo bobo, hoje muitos golpes no Brasil, fraudes, etc., acontecem sobre pessoas idosas, porque em teoria são mais vulneráveis de conhecimento, etc., né? E muitos idosos, por outro lado, também estão na questão da inclusão social, né? Todo mundo já tem um celular, já tem ali uma conta no Facebook, etc. Minha mãe, por exemplo, faleceu há 1 mês, né? Que Deus a tenha. Ela tava, cara, super empolgada em Facebook, conversando com todo mundo, tal, e vira e mexe ela vinha assim, ó, o que é isso? Né? Uns SMS lá da cadeia, os caras pedindo clique aqui, código, essas coisas. E ela, por saber do meu trabalho, ela sempre me perguntava, ela nunca tomava ação sozinha, né? Mas quantos não estão aí tomando ações sozinhos e caindo em golpes, né? Infelizmente, mas caindo em golpes. Talvez essas iniciativas como o HC Labs ou como qualquer outra coisa, né? O HC Labs do ponto de vista de entretenimento, às vezes o cara tá lá, um idoso da vida, tá lá folheando um canal, brincando, assistindo alguma coisa, e, puxa, olha, deixa eu ouvir isso aqui, né? Já ouvi sobre hack, deixa eu assistir isso aqui, um só. E aí é lá uma competição, sei lá, de como é que a gente rouba a senha do usuário de alguém, do celular de alguém, por exemplo, né? Então, olha só como esse entretenimento que pra uma galera é competição, que pra outra galera é aprendizado, que pra um cidadão, vamos chamar assim, acaba sendo uma proteção para ele. Ele vai tender a olhar para aquilo diferente, a não cair mais em golpes, igual a galera, vocês ouvintes aí, que eu sei que vocês clicam naqueles e-mails, aumente o seu pênis, né? Quantos de vocês já clicaram? Porque vocês sabem que estão precisando, então vocês clicam e aí cai num golpe, porque não aumentou e diminuiu sua conta bancária ou roubaram sua senha. Mas enfim, Igor, acho que foi o comentário final engraçadinho, mas se despeça, mais uma vez obrigado, acho que, cara, dá pra gente falar muito aí, se a gente ficar aqui, vamos passar a vida inteira aqui gravando, igual o dia que a gente gravou lá com a Marina, o dia inteiro aqui falando, 1 hora falando, mas a gente falou, puta, podia dormir nesse episódio, de tanta coisa que tem pra falar, né, morar nesse episódio, tanta coisa que tem pra falar, mas, cara, de novo, obrigado, acho que a gente elucidou bem aí o que dá pra... Como é que a gente pode colaborar com essas pessoas, com esses projetos fantásticos que você comentou, além do, né, o pessoal já está cansado de me conhecer aqui, os ouvintes, o próprio podcast, o próprio canal no YouTube e outros canais aí de outra galera fazendo trabalhos fantásticos para tentar conscientizar, mostrar os problemas, os impactos e acho que segurança, a palavra, né, em teoria, deveria significar prevenção como sempre, né, então você estar seguro para que algo não aconteça ou se acontecer, você ter menores impactos, né, ou estar mais protegido com relação àquilo, e acho que a gente está tentando cumprir esse... É um trabalho de formiguinha, né, comentei com outros convidados, outros episódios, trabalho de formiguinha, né, somos menores perante a tantas ameaças, mas acho que a gente vai, uma hora a gente chega lá e disseminando esse conhecimento, a gente chega lá. Igor, obrigado mais uma vez, se despede da galera aí. Bom, valeu, cara, pelo convite, falar aqui com vocês aqui, espero que vocês tenham curtido aí. E bom, se vocês quiserem saber mais sobre os projetos aí, é só acessar lá, procurar por HC ou por Hacking Sports lá, que vocês vão encontrar, tem Instagram, tem Twitch, enfim.
E todo domingo, às 8 da noite, a gente está online, lá 8 da noite no Brasil, né? Em outros lugares é hora diferente, tá lá conversando, narrando pra galera e tentando trazer um pouco da diversão aí do hacking para que todo mundo veja lá e se interesse um pouco mais por esse mundo de segurança, porque, como o meu amigo do Alcor diz, a gente precisa de todos os hackers que a gente puder, né? Que a gente conseguir trazer para esse mundo aqui. E é isso aí, cara. Então é algo muito importante, né? E essa questão de autodidata que você falou aí, sobre o que eu falei, né, no negócio dos livros, e é algo que muito meu amigo Fernando Mercedes diz, né, ele sempre diz isso, e eu acho uma filosofia interessante de pensar que a gente tá sempre aí, aprendendo com outras pessoas, mesmo que pareça que não, né. E é isso, obrigado pelo convite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Show, galera. Então agora, antes de assistir, antes não, né? Você vai trocar, assistir o Faustão, para assistir o HC Labs lá agora. Pra quem curte a gente lá no YouTube, vou deixar os links lá do Igor, dos projetos, vai estar tudo lá no YouTube, os links bonitinhos pra vocês clicarem, se inscrever, seguir e tal, e começar a abranger conteúdo. Aliás, absorver conteúdo, né? E compartilhar com a galera, porque acho que é mais importante, o maior presente, né? Compartilhar o conhecimento, isso faz sentido total pra gente. Eu sou Cássio Pereira, nosso convidado Igor Ricon, esse episódio número 5 do DevSecOps Podcast na segunda temporada. E a gente se vê no próximo. Valeu! Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.